you deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you would call me. Se você tiver com a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 16, enquanto você abre, eu quero te contar uma história para você entender onde nós vamos chegar nessa noite. Essa história fala de um recém-casado, uma família recém-casada, um rapaz, um jovem com a sua esposa, e eles moravam no sítio, e não tinham muita condição de viver, bem precário. E aquele jovem disse para sua esposa, fazendo-lhe uma proposta: eu vou trabalhar fora, e quando eu tiver condição eu volto com o dinheiro que a gente tiver. Eu preciso que você se mantenha fiel, disse a ela, porque onde eu estiver, o tempo que for, manterei-me fiel a você. E aquele jovem foi, deixou a sua esposa na fazenda, no sítio, e foi trabalhar na cidade. E trabalhou, segundo a história, mais ou menos uns 20 anos. Mas antes de começar o seu trabalho, junto com aquele homem, o seu patrão, ele fez um acordo com aquele patrão. O acordo foi mais ou menos assim: eu vou trabalhar para ti, mas eu não quero receber nada, eu quero que você coloque tudo em uma poupança, guarde tudo lá. E quando eu for embora, no tempo oportuno, você me dá todo aquele dinheiro. Então eu não quero receber nada por hora. E isso durou 20 anos. Passado esse tempo, aquele homem chegou para o seu patrão e disse: eu preciso do dinheiro, eu vou embora, é suficiente para eu voltar para minha casa, para minha esposa, e ali nós vivemos juntos. Mas aquele patrão, sábio que era e compreendendo a postura daquele seu funcionário, ele disse para ele: eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te dar nas suas mãos o dinheiro que você merece, ou 3 conselhos. Olha que estranho, não? O que você escolhe? Te dou 3 conselhos, ou um dinheiro que você trabalhou tanto para tê-lo? Se você optar pelo dinheiro, eu não falo os conselhos. Se você optar pelos conselhos, você não levará o dinheiro. A escolha é sua. Aquele jovem ficou uns 2 dias aguardando, pensando. Quando ele então aceitou o conselho, ou aceitou os conselhos e não o dinheiro. Aí ele disse para o Senhor: eu vou levar os conselhos. Talvez o ambiente dele ter dito isso, que levaria os conselhos, porque ele conhecia o seu patrão. Não só por intimidade, mas por relação, por carinho, por temor diante do que ia viver posteriormente, e ele escolheu os 3 conselhos. Então o patrão disse para ele: o primeiro conselho é assim: nunca tome atalhos. Caminhos mais curtos podem te custar a sua vida. O segundo conselho que ele dá para esse jovem é: nunca seja curioso para coisas do mal, pois a curiosidade para o mal pode lhe ser mortal. E o terceiro conselho que ele dá é: nunca tome decisões em momentos de ódio ou de dor, pois você pode se arrepender e isso pode ser tarde demais. Diz a história que esse homem ouviu os 3 conselhos do seu patrão, pegou a sua malinha: espere um pouquinho que eu quero te dar 3 pães. 2 deles você vai comer quando caminhar até a sua casa. Um deles você vai guardar para comer apenas quando chegar na sua casa com a sua esposa. Combinado. Deu os 3 e aquele homem foi embora. E no caminho para sua casa,
caminho de alguns dias, no primeiro momento ele encontrou um andarilho solto ali. E aquele andarilho, de repente, começou a conversar com ele, perguntou: para onde você vai? Ele falou: eu vou para o sítio tal. Falou: ah, mas como você vai por aqui? É por aqui então? Não, mas tem um caminho novo. Tem um caminho diferente, vamos lá. E ele ficou ali e falou: ah, vai chegar mais rápido? Vai chegar mais rápido, então vamos. E ele pegou, começou a ir atrás desse andarilho, conversando e tal, mas ele se lembrou do primeiro conselho do seu Senhor: nunca tome atalhos, caminhos desconhecidos, porque talvez isso pode custar a sua vida. Então ele, ao lembrar-se disso, pediu perdão para o rapaz, falando: eu não posso ir, eu preciso voltar para o caminho que eu estava. E ao voltar para o caminho que estava, continuando a sua caminhada, ele percebeu e falaram para ele que naquele caminho, as pessoas colocavam sempre algumas situações de emboscadas para pegar, para matar, para roubar as pessoas que estavam por aquele caminho. Aquele andarilho era uma fisga. Aquele andarilho queria conduzi-lo para o lugar onde ele seria morto. Quando ele continuava para sua casa, ele parou numa pensão. E nessa pensão, à beira do caminho, toda a madrugada, ele descansou, foi dormir, ali ele comeu o pão. E ao comer o pão, depois de se alimentar, depois de descansar um pouquinho, ele ouviu alguns gritos à noite. Gritos terríveis, gritos de dor, gritos e gritos. E de repente ele foi para a porta tentar ver o que estava acontecendo, o que eram aqueles gritos, o que estava acontecendo lá fora. E ele se lembrou do segundo conselho. Quando aquele senhor disse para ele no segundo conselho: não seja curioso para coisas ruins. Isso pode te dar resultados ruins. Ele abaixou, voltou para a cama e lá ficou. E quando ele voltou para a cama, dormiu e ele acordou no outro dia, o dono da pensão falou para ele: você não ouviu os gritos? Eu falei: ouvi. Mas você, curioso, não saiu? Eu falei: não saí. Mas o que aconteceu? Ele falou: meu filho tem um problema muito grave. Ele tem crises, e nas suas crises de loucura que ele tem, ele grita, ele chama, e a primeira pessoa que ele vê, ele agride e ele mata, de tanta agressão. Ainda bem que você não saiu. Pegou as suas coisas, foi para o último encontro, foi para a sua casa. Quando ele estava chegando em casa, já no finalzinho da tarde, era momento de caminhada, à noitinha já, de longe ele viu a sua casa, e ao olhar para aquela casa de longe, ele olhou e viu algumas sombras lá dentro, e não era só da sua esposa. E quando ele se deu conta, parecia que uma sombra de um homem estava acariciando o cabelo da sua esposa. 20 anos depois. Ele olhou tudo aquilo lá, tomado de ódio, de amargura, ficou bravo, irritado, queria entrar a todo custo, ele lembrou do terceiro conselho: não tome atitudes ou decisões quando está com ódio ou amargura. Foi então que ele se assentou à noite e comeu o segundo pão, para acalmar o coração. Ao acordar, ele foi ao encontro dela. Ela, olhando para ele, toda feliz, sorridente, correu nos seus braços, como aquelas histórias de amor. E ele quieto, e ela o beijou, ela assim encantada com ele, feliz demais, e ele chorando, olhando para ela, e disse: quem que era aquele homem? E ela disse: que homem? Aí ele disse para ela: eu fui fiel a você esses 20 anos. E ela respondeu: também fui. Mas quem era aquele homem que eu vi ontem? Aí ele, entrando na casa, ela chamou o menino e disse: esse é o nosso filho. Quando você foi embora, eu estava grávida. E ele está aí com 20 anos de idade. Esse filho é meu filho, o seu filho é um homem. Eles sentaram à mesa e ele se lembrou do último detalhe, última palavra do seu patrão. Pegaram o último pão, quando foram cortar o pão, dentro daquele pão estava todo o dinheiro de 20 anos que ele trabalhou. Moral dessa história:
Atalhos não são caminhos, são ciladas. Curiosidade pode nos prejudicar. Atitude impulsivas com sentimentos ruins podem até trazer resultados trágicos. Por isso, diante de toda essa história, eu gostaria de convidar você para a gente falar sobre o primeiro conselho dele, que é bíblico, que são os atalhos que surgem na nossa vida. Já se deu conta dos atalhos, como são grandes, inumeráveis? Segundo o conceito de atalho, um dos que eu mais gosto, diz que atalho é um caminho secundário, derivado de um caminho principal, pelo qual se encurta distâncias. Ou seja, um atalho é uma outra possibilidade que você tem, derivado de onde você estava, e essa possibilidade tem a intencionalidade, mesmo que ilusória, de diminuir a distância, abreviar, encurtar, fazer com que as coisas sejam mais rápidas. Você não só conhece isso, mas no seu celular você tem aplicativos. Esses aplicativos você tem ali alguns atalhos. Esses atalhos para você clicar e já ir onde tem que ir, não precisava abrindo nada. No seu teclado de computador você tem alguns chamados atalhos, por exemplo, o F5, que é muito comum. Por exemplo, Ctrl-Alt-Del, que é muito comum. Ou Ctrl-C e Ctrl-V, que é muito comum. E até os meninos que jogam aí outros jogos, percebem isso, que tem alguns atalhos fáceis ali no mouse e no teclado, que nos ajudam para um jogo. E alguns atalhos de fato são bons, eles facilitam a nossa vida. Eles deixam a vida um pouco mais rápida, deixam o processo um pouco mais rápido. Mas existem alguns atalhos, e aqui está onde eu quero chegar, que eles provavelmente não são dos melhores. Fique com a sua Bíblia em Gênesis, mas Caio, me ajuda aí em Provérbios capítulo 14. Tanto no versículo 12, quanto em Provérbios capítulo 16, versículo 25, o sábio Salomão repete por 2 vezes a mesma ideia. Coloca para mim, Caio, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que a gente imagina que de repente é o melhor, e quando a gente se dá conta, ele nos leva à morte. Um outro texto também, Caio, por favor, Jeremias 18, versículo 15. A vida real é um pouco diferente da nossa vida. Deus fala ao povo a partir do profeta Jeremias, dizendo: o meu povo, contudo, me abandonou e queimou incenso para ídolos inúteis. Tropeçaram e saíram dos caminhos antigos e andam por trilhas lamacentas. Na tradução mais comum, numa outra, se você tiver, ela vai dizer: e saíram do caminho certo e começaram a pegar atalhos desagradáveis. O que parece, tanto no profeta quanto Salomão, é que é muito fácil, é muito comum a gente pegar atalho e sair do caminho certo. Parece que no meio que a gente vive, inclusive no tempo presente, é muito fácil sermos seduzidos por pessoas ou por ideias, por informações ou conceitos que de repente vão nos desviar dos processos. Com uma intencionalidade muito simples: fazer com que seja tudo mais rápido, seja tudo mais tranquilo, seja tudo mais eficiente. E quanto mais nesse tempo de imediatismo, a gente vive nisso. Hoje você não quer perder tempo em fila, você não quer perder tempo assistindo alguma coisa. Inclusive você vai assistir uma série ou um filme, você já quer assistir todas de uma vez, porque você não consegue parar e esperar o processo. Maratonar a série, não é assim? Ou às vezes você não consegue esperar, por isso que novelas têm um ambiente, uma estratégia muito sábia, para o mal, para o bem, vai na tua cabeça, mas de segurar a gente, porque ela fala aí, nos últimos capítulos, aí você, miserável, propaganda.
E mesma propaganda, ela vem nos filmes nas horas que o negócio está ficando melhor, não é? É agora lá, quem que matou, quem que matou? E você descobre quem matou só no último capítulo, e se descobre. A gente não está mais acostumado, ou parece que esse imediatismo, a facilidade da tecnologia, de você olhar aqui, ligar e o outro já está lá, você vê o azulzinho, ele não te responder, e você ficar aquela, parece que toda essa facilidade tem feito a gente sair do prumo, e começar a se perder. E aí eu quero citar para você, fique com Gênesis aí, vou citando alguns textos bíblicos para você guardar, mas tem alguns personagens bíblicos que pegaram atalhos, e eu quero falar deles para a gente pensar e aprender. A palavra de Deus diz que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus e útil para repreensão, para ensino, para correção de todos nós. Por isso, o primeiro personagem, Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 2, e também no livro de Atos, capítulo 7, fala sobre ele. Moisés foi um indivíduo maravilhoso, nós conhecemos muito bem a sua história, viveu 120 anos, sua vida dividida em 40, 40, 40. Mas o fato é que Moisés foi chamado por Deus para ser o libertador. Contudo, ele, encantado com aquele processo de ser o libertador, ele se encantou tanto que ele não esperou e ele tomou um atalho para fazer isso. Quando ele ficou revoltado com um homem, um egípcio que agrediu, que brigou com do seu povo, e como libertador que ele tinha sido chamado para ser, ele tomou a frente ali, bateu naquele jovem, naquele homem e acabou matando, enterrando ele na areia. Tanto que um pouco depois você vai perceber lá no texto, no capítulo 7 de Atos, inclusive Êxodo 2, que ao invés de ser aplaudido pelo povo de Israel, ele foi questionado sobre a sua autoridade. O atalho que ele pegou fez ele perder aquilo que Deus tinha chamado ele para ser. Um outro personagem, logo a seguir, você tem também Saul, o primeiro rei de Israel. Saul, um personagem muito importante, contudo, ele tinha um processo que ele deveria permitir e deveria respeitar. Samuel, que era o profeta, o sacerdote daquele momento, e tanto antes deles saírem para a guerra, eles deveriam esperar para que o sacrifício, o processo todo que o sacerdote fazia, era feito para depois eles irem para a guerra. Numa dessas vezes, em 1 Samuel capítulo 13, você percebe que Saul foi para Gilgal, e ali ficou esperando com todo o seu exército, todos os homens ali, todos os seus soldados, o sacerdote. E o sacerdote não vinha. E o prazo era de 7 dias, o sacerdote não chegava. E os seus soldados, com medo, tomado de pânico, disseram para ele, vê aí, o sacerdote não vem, o senhor pode fazer, faz o senhor mesmo, vê aí o que o senhor faz, vê o que o senhor faz. E passaram-se 7 dias e o sacerdote não veio. Ele olhava de longe, diz o texto, ele visualizava, ele pensava, ele mandava e nada do Samuel chegar. Samuel chegou um pouquinho depois, no tempo hábil, mas não no de Saul. Contudo, antes de Samuel chegar, Saul tomou a frente e fez o sacrifício. Decidiu ele fazer aquilo que não era para ele fazer. Diz o texto que ali ele perdeu o trono e a presença de Deus, por tomar atalhos que não era para ele fazer. E o terceiro e último personagem, que aqui está no livro de Gênesis, nesse texto que vocês abriram, é um personagem chamado Abrão, aqui ainda é Abrão, ou Abraão, conforme for. E Abraão é um dos personagens que, infelizmente, foi tomado, seduzido pelos atalhos da vida, e viveu, infelizmente, resultados de tudo isso. Eu queria mostrar para você, se você puder, com a sua Bíblia, um pouco da história da vida de Abraão, para a gente não só entender, mas compreender o que estava acontecendo aqui na história dele. Se você puder, capítulo 12, abra sua Bíblia um pouquinho antes, capítulo 12 de Gênesis. Olha a história de Abraão de forma rápida e resumida, tá? No capítulo 12 de Gênesis, nós não vamos ler só o tema ali, para a gente entender. Abraão tem o seu chamado, diz o texto, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E olha o que diz o texto,
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Nesse primeiro capítulo, capítulo 12 da nosso trilho aqui, você tem o chamado de Abraão, Deus dizendo para ele sair dali e ir para um lugar chamado Canaã, ele descobre no futuro, e além dele sair e ir, Deus fala para ele que ele vai ter muitos filhos, porque ele será chamado pai de grande nação. Só que aí no capítulo de número 13, se você virar a página um pouquinho, você tem Abraão e o seu sobrinho Ló se separando por causa de alguns conflitos. Você tem no capítulo 14, uma guerra acontecendo e Abraão metido nela, inclusive a despeito de Ló, que se levanta e é levado para cativo, aquela coisa toda. E aí no capítulo 15, Deus volta de novo para falar com Abraão. Está comigo aí? Olha o capítulo 15, versículo 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Então respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haveras de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Mas então a isto logo respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o teu herdeiro. Mais uma vez, no capítulo 15 aqui, Deus trazendo de volta a história e dizendo para Abraão, calma, vai ser de ti. O caminho está traçado. O processo está feito, apenas precisamos ter tempo, conjuntura e inclusive paciência para lidar com eles. Mas o processo está claro, os filhos que virão serão de ti. A tua descendência não é uma ideia, não é algo figurado, mas alguém sairá de ti e esse será parte da tua descendência. Mas aí chega no capítulo de número 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela tinha uma problemática de ser estéril. E tendo, porém, uma serva egípcia chamada por Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei como filhos por meio dela. E Abrão anuiu, assumiu, concordou com o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abrão, o seu marido. E depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela engravidou-se. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. E disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para que possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue-te o Senhor entre mim e ti. Então Abrão respondeu a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Então Sarai humilhou-a e ela fugiu da presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor:
multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosas não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. E então ele invocou o nome do Senhor, e lhe falava: tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço chama-se Berlai Rossi, e está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão, seu filho, que lhe dera Agar, chamou-se de Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Até aí. Importante fazermos a leitura toda do texto, para você entender qual foi a estratégia que a gente, às vezes, sem perceber, é seduzido pelos atalhos da vida. Como eu disse para vocês, na minha concepção aqui, caminho era Isaac, Ismael era atalho. Caminho era o que o Senhor tinha dito para Ismael, para Abrão. Caminho é aquilo que o Senhor tinha ajustado, que o plano e a agenda do céu tinha tudo orquestrado, traçado e dado a Abrão. Mas parece que quando Abrão pegou aquilo lá e abriu para sua esposa, e os dois compartilhando daquilo que Deus tinha dado como caminho, eles entenderam que aquele caminho não era bom. Eles entenderam que uma variável a despeito daquele caminho, chamada de atalho, que partia daquele, o princípio é o mesmo. Qual que era o princípio? Ter filho. Então não erraram no princípio. Mas que forma vai acontecer? Vamos dar um jeito. E aí eles saem por quê? Porque Deus estava demorando. Já se passaram alguns anos e Deus falara, mas não falava e nada acontecia entre os dois. Já passava um tempo e a descendência que Deus falara a despeito de uma promessa, nada aconteceu. Então a gente vai dar um jeito. É sedutor isso, não? Quando Deus traça alguns caminhos para nós, quando Deus deixa algumas coisas muito claras para a gente, e a gente às vezes é seduzido pelo atalho. E o atalho às vezes vem disfarçado do tipo, às vezes bons, como a gente encontra no celular, nos teclados, mas na vida às vezes os atalhos vêm disfarçados do tipo, vai que dá. Parece Satanás falando, vai, né? Vai que dá. Às vezes os atalhos vêm um pouco diferente, ou ele vem parecido com uma ideia de que, inclusive, é de Deus. Porque não há nada de errado no processo. O apóstolo Paulo, para mim, no caso, Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer exatamente uma expressão para nós entendermos. Caio, coloca para mim Hebreus capítulo 12, por favor, versículo 1 e 2, quando ele vai falar do pecado e também do embaraço. Olha que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha ou multidão de gente, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Numa outra tradução está dizendo, livremo-nos de tudo aquilo que nos embaraça e do pecado que tenazmente nos incomoda. O que o autor aos Hebreus está dizendo para nós é que às vezes o pecado nos trava, nos tira do propósito do caminho, mas às vezes tem outras coisas, inclusive boas, que aparecem como atalhos e nos tiram do propósito, nos tiram do caminho. A grande sabedoria, já falamos sobre isso, é perceber tudo isso no processo. Como aquele jovem da ilustração do início, é olhar e perceber e ser lembrado a despeito dos conselhos que ouvira do seu patrão, e naquele instante acordar e perceber, falou, opa, peraí, isso é atalho, estou fora. Isso não é para eu seguir, estou fora. Mas muitas vezes a gente não se dá conta e não percebe isso, e a gente
vira refém dos atalhos. Olhando para o texto, deixa eu tirar algumas coisas para você guardar, anotar, aprender e viver logo em seguida. A primeira questão, eu quero falar sobre os gatilhos para o atalho. Olha os gatilhos que a gente encontra em Sara, que talvez possam ser idênticos aos meus e os seus. Alguns gatilhos que a gente precisa tomar cuidado, que eles são os princípios, são instrumentos às vezes das pessoas, dos amigos ou inclusive de Satanás, para fazer com que eu e você saiamos do caminho e nos direcionamos aos atalhos. O primeiro deles que eu vejo no texto chama-se impaciência. Você percebe no texto que Abrão não tinha problema em não ter filhos. Ele tinha não só compreendido a promessa de Deus, mas ele sabia que no tempo certo aquilo ia acontecer, então no tempo certo vai, fico tranquilo. Mas a mulher, Sarai, impaciente, quis dar uma força para Deus. E Sarai aqui nesse contexto, por causa da impaciência dela, e com uma boa intenção de ganhar tempo, porque Deus precisa fazer as coisas, e se eu não fizer, Deus não vai fazer, então eu vou dar uma força para Deus. E ela vai lá e pega a serva dela e entrega e fala para Abrão, Abrão, ó, vai lá, faz, ela pega o filho dela, é nosso, e nós continua, e Deus vai olhar de cima e vai falar, ô Sarai, gostei, se não fosse o seu, eu tinha travado no projeto, hein? Olha que cabeçuda. Por acaso, talvez eu e você também não somos assim? Impacientes? Por acaso, talvez, nas nossas caminhadas, na minha e na sua vida, nós não somos um pouco desesperados com aquilo que Deus quer fazer e a gente não sabe? E a gente não vê? E a gente quer para ontem? Seduzidos pelo imediatismo presente? Por acaso, talvez a impaciência não está ligada, inclusive, à falta de estar no controle? Porque talvez Sarai teria um pensamento muito contundente, que seria, Deus vai dar na hora, não, quem decide quem vai ter a hora sou eu, e vai ser agora. Porque quem manda na minha vida sou eu. Facinho para cair nos atalhos de Satanás. Satanás não precisa fazer muita coisa com gente impaciente. Se você é impaciente, me entenda com amor que eu estou te dizendo. Satanás não precisa fazer muita coisa com gente impaciente. Ele só solta a mula. O resto é você que faz por causa do seu jeito de ser. E Sarai tinha problema com impaciência. Tanto que quando Abrão e Isaac, ou Abraão nesse momento, e Isaac subiram, Sarai não sabia daquela informação. Porque imagina o desespero no coração de uma mãe. O segundo gatilho que eu encontro no texto, o primeiro é impaciência, o segundo é descrença. Porque a própria palavra, quando veio a Abrão, e Abrão compartilhou com a sua esposa, como aconteceu com Caim, Caim compartilhou com a sua esposa, com Adão, e Adão compartilhou com a sua esposa Eva, notório que a relação, o diálogo, a promessa de Deus tenha chegado ao coração, não só de Abrão, mas também no coração de Sarai. Mas parece que aquela palavra, ou aquela promessa, toda aquela mensagem do anjo, aquela visão, toda aquela epifania maravilhosa, não encontrou território no coração daquela mulher. Por não encontrar território, não encontrar um solo fértil, não produziu semente. E aí o que houve? Ela não acreditava que Deus podia fazer o que falava que fazia. Ela se tornou a mulher descrente, ou talvez a mulher de pouca fé, ou talvez a mulher que duvidava se Deus era possível, ou se Deus era capaz, ou se há alguma possibilidade dele colocar um homem velho, que já acabou com as suas ações de homem, é bem claro no texto, ou até mesmo essa mulher que é estéril, que não consegue dar luz a uma filha, qualquer que seja, colocar dois ali para Deus, isso não dá. Senhor, o Senhor pode fazer um monte de coisa, mas fazer ele dar filho e eu ser uma mulher para dar filho, o Senhor não vai conseguir, é muito para o Senhor. Quantas vezes a gente se encontra em descrença, não? Igual Sarai, a gente não acredita que Deus pode fazer.
A gente não acredita que Deus faz do jeitinho que Ele pode fazer e talvez do jeitinho que a gente queria. Talvez igual Sarai a gente é submetido à descrença e por causa dela o gatilho se aciona e a gente acha que tem que ajudar Deus porque Deus, por causa da nossa descrença, perdeu o controle da situação. O terceiro gatilho que eu vejo aqui em Sarai, primeiro impaciência, o segundo descrença, e o terceiro que eu vejo logo em seguida é a ambição. E a ambição, de uma certa forma, até produtiva, até agradável, até positiva no processo, porque a ambição dela era ter filhos. Nada contra, pelo contrário, filhos são bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz que filhos são herança. Projeto de Deus para nós, para a família. Família se torna família com filhos. Se não tem filhos é casal, não é família. Nossa, é verdade, pastor? É verdade. Um dia a gente fala sobre isso, um encontro de casais, se você tiver e puder estar juntos. Só que pelo fato dela ser estéril, ela não era visitada por essa proposta e ela não tinha a possibilidade de ser mãe, mas como o ser mãe era muito maior do que a promessa de Deus, ela deu um jeitinho para que ela pudesse ser mãe, que naquele tempo era comum fazer isso. O Senhor, no caso Abrão, estar com uma serva e os filhos não ser da serva, ser de Abraão e de quem quer que a mulher mandar. Sarai queria que fosse dela. Ismael não foi considerado filho de Sarai por causa do processo que aconteceu depois, mas naturalmente os filhos ficavam com a mulher, com a mãe no caso esposa do Senhor, com a senhora. Mas infelizmente Sarai, por causa da ambição, dos desejos, de querer ter e de querer fazer e das intrigas com as suas subordinadas, ela é seduzida pelo atalho da ambição e faz o que faz e a gente já conhece a história. Por isso, algumas ilusões aqui consequente que o atalho traz para a gente. Preste atenção nessas ilusões que o atalho traz, inclusive na vida de Sarai no capítulo 16 de Gênesis. A primeira ilusão que ele traz, cuidado. Os atalhos podem ser sugeridos por aqueles quem mais amamos. Isso dói. Isso dói perceber que pessoas das quais estão muito perto de nós, estão tão longe de Deus, que são capazes de ser instrumentalizadas para nos dizer, saia do caminho. Você está entendendo o que eu estou dizendo, como é forte isso? Porque a pessoa que orientou Abrão para fazer o que ele fez, que era sair do caminho e pegar um atalho, foi a sua própria esposa. Isso é complicado e problemático, porque quando você olha para essa ideia, ela estava iludida com o atalho, iludida com as ideias, e ela sugeriu para o seu marido, amor, faz isso. E quantas vezes os atalhos vêm nos iludindo, inclusive a partir dos lábios de quem a gente está perto, dos lábios dos nossos amigos, de pessoas que a gente considera, mas como eu digo para você sempre aqui, não ouça quem não ouve Deus. Não dê ouvidos para quem não ouve Deus. E ouvir Deus não tem a ver com subjetividade, tem a ver com sentar, pegar a Bíblia, ter momento de oração, vida de gente que ouve Deus. A segunda ilusão que eu vejo que o atalho seduziu Sara, ou Sarai, é que às vezes os atalhos podem até ser disfarçados de um processo comum, do tipo, culturalmente, não tem problema. E naquela época não tinha problema ela dar a serva Agar para Abrão, para o seu senhor. Não havia problema nenhum, não tem nada de pecado, nada de errado na concepção da cultura. Mas estava equivocado na concepção daquele que falou, do caminho que projetou e do processo que deu a eles para viver. Nesse sentido, estava completamente errado. Por isso que às vezes, queridos e queridas, Sarai achava normal fazer o que fez. Por isso, às vezes, os atalhos no meio da nossa caminhada nos parecem normal. Nos parece caminho tranquilo, até naquela expressão, mas todo mundo faz. Mas todo mundo mexe, todo mundo anda, todo mundo já fez. Então não há problema porque a cultura e o todo mundo me ilude com relação ao atalho. Como diz a minha mamãe, você não é todo mundo.
E a terceira ilusão que o atalho se disfarçou aqui com ela, é que às vezes o atalho nos parece ser o único caminho, a única solução que a gente enxerga. E aqui que entra o problema, de novo, da primeira situação dela, do seu gatilho de descrença, é porque Sara, ou Sarai, não sabia mais o que fazer. Já se passaram 10 anos morando em Canaã, 10 anos da promessa de Deus e nada de filho. Você talvez não faria a mesma coisa, eu talvez faria a mesma coisa que ela. Eu acho que o único caminho é a mulher, é o atalho. Acho que Deus esqueceu, Deus foi chamar outro lá no outro lugar, uma breia e uma sereia. Acho que Deus foi para outro continente. Acho que Deus esqueceu da gente. Eu acho que a gente não tem jeito mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeito, vamos pegar esse negócio aí. Eu creio que deve ser caminho de Deus. Muitas vezes os atalhos aparecem exatamente dessa forma. Parecem ser o único caminho, a única solução. Por isso que Deus diz para nós, exatamente nessa proposta: cuidado com as portas que você acha porque estão dando certa, na ideia de que foi Deus que fez, foi Deus que abriu. Já disse isso para vocês aqui, repito várias vezes, para você guardar no seu coração e viver. Se as coisas estão dando certo, não é sinal que Deus está agindo. E nem se as coisas estão dando erradas, é sinal que Deus não está agindo. Deus está agindo de qualquer forma. E cuidado para as coisas muito fáceis, é Deus, não, pode ser Satanás, abrindo as portas para uma grande cilada para você. Por isso, cuidado com esse termômetro de dizer que é de Deus, não é de Deus, quando as coisas estão ruins ou boas. Não é assim que Jesus ensinou a gente. Mas por último, eu quero lhe mostrar as consequências dos atalhos pegos por Sarai e Abrão. Olha que trash. O primeiro problema que a gente percebe a despeito dos resultados, consequências dos atalhos, o primeiro deles é o constrangimento nos relacionamentos. O primeiro problema que a gente vê como resultado de ter se pego atalho é briga, é problema nos relacionamentos que a gente tem, quer seja com o esposo, com a esposa, com os amigos, com a família, com quem quer que seja. Esses pormenores ou essas situações começam a pipocar dentro, como de repente você percebe no texto que Sarai foi desprezada por Agar. Não só desprezada, ela afrontou Agar. Agar se tornou uma pessoa arrogante e começou a produzir feridas, começou a produzir tensões entre a serva e a senhora, entre Abrão, e de repente Sara fala para Abrão, toma conta, o Abrão fala, problema seu, vira você, mulher com mulher e homem com homem, e não quer nem saber do negócio. Pangaré esse Abrão. Precisa vir num cabra macho esse tal de Abrão aqui um dia, e ouvir umas verdades. Se a mulher deu para você decidir, bicho, decida, mas ele não. E aí a briga entre Agar, Sarai e Abrão. Olha como começou o resultado, as consequências de se tomar atalho. Constrangimento, intriga, problemas, porfias, divisões nos relacionamentos que estavam bem, se estivesse no caminho. Talvez aqui eu diria para ti, por causa dos atalhos que você e eu tomamos na nossa caminhada, a gente começa a ter problemas no nosso trabalho. A gente começa a ter problema, inclusive, na nossa família. E a gente começa a ter problema nos nossos casamentos. Porque um de nós decidiu pegar alguns atalhos, achando que está dando uma forcinha para Deus. Oh, meu Deus, que misericórdia a gente precisa. O segundo problema de consequência do atalho que eles tomaram, é que o preço foi muito alto para se pagar por causa disso. Não só o problema, o constrangimento, as situações, mas o preço foi muito caro. Tanto que se você observar em dois momentos, o primeiro momento é uma questão pessoal. Agar, segundo o texto que nós lemos de Gênesis 16, ela concebeu, ou seja, ela ficou grávida, e ali depois, mais para frente, o nascimento de Ismael, no capítulo 16, versículo 15 e 16, nasce Ismael. E segundo você vai olhar e ler o capítulo 17, outras situações, quando Deus muda o nome de Abraão, e depois há o nascimento de Isaac, aquela circunstância toda, e antes de tudo isso, Ismael fica, e ele fica o tempo todo ali, uma média de 14 anos a mulher aguentando Agar, olhando para o filho, olhando para a situação, olhando para o atalho. Olha que preço alto.
Ou seja, o preço de ter decidido coisas que Deus não mandou fazer, caminhos que Deus não trilhou para caminhar, a gente vai ter que conviver isso o resto da vida. A gente chama isso um pouco de marcas no corpo. A gente chama isso um pouquinho de traumas na caminhada. Apóstolo Paulo, das suas cartas, quando vai dizer da cadeia à igreja de Éfeso e à igreja de Gálatas também, ele vai falar sobre aquilo que ele tem. E ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Essas marcas não está querendo dizer que ele furou, que ele tem a coroa que Jesus usou, ele tem os pregos que Jesus usou. Não, ele está dizendo, ó, a minha caminhada faz parte de dificuldades tão grandes das quais eu sofri por causa de Jesus. Se fosse esse o caminho, mas aqui no caso as consequências dos atalhos de Sarai e de Abrão trouxeram resultados terríveis para o relacionamento deles. Antes do segundo, pergunto para você, que tipo de atalho você tomou alguns anos atrás, algum tempo atrás, que até hoje eles são incômodos para a sua vida? Que você olha e fala, poxa vida, por que eu não ouvi o conselho daquele sábio? E virei as costas e não fui. Apóstolo Paulo também diz para nós que existem alguns pecados chamados pecados da carne. Quando ele fala sobre pecados da carne, o contexto todo é sobre pecados de sexualidade. E esses pecados, por ser da carne, eles só vão embora quando a tua carne for embora. Porque o nosso cérebro é bem simples. Por exemplo, não pensem, irmãos, num cavalo preto e nem num branco. Não é para pensar num cavalo branco, tá? Aquele branco bonitão, azalão, você sabe aquele bonitão assim. Não pensa nele, pensa no azul, mas não pensa no branco. Nosso cérebro foi para onde? Pensou no branco. Ele não consegue decodificar. Lembra do atalho contra a altidel, cérebro, tira aquilo que eu não gosto, tira de mim. Não. Por isso que perdão não tem a ver com contra a altidel da nossa memória. Tem a ver com contra o R. Cristo ressignificar o meu passado. Mas eu vou ter que conviver. Sabe aquela pessoa que você brigou, que você fez mal ou fizeram mal na relação? Um dia você vai vê-lo na internet, ou vai ver passando na frente da sua casa, ou talvez trabalhe com você e todo dia você observa. O que você vai fazer? Vai olhar para ela? Ou vai tirá-la, vai cancelá-la? Não, você vai ter que ressignificar esse processo. Só que Sarai e Abraão não conseguiram fazer isso. Resultado dos seus atalhos. E o pior que o resultado dos seus atalhos não foi apenas na sua família, foi na história da humanidade. Não sei se você conhece a história, mas os conflitos palestinos até hoje acontecem por causa do nascimento de Ismael e de Isaac. Ismael, ismaelitas, os islâmicos no tempo presente, Israel, israelita, aqueles que estão em Israel, que até hoje brigam ali naquela divisa de Gaza e outras coisas mais, naquele processo de conflitos palestinos. Sabe onde começou esse processo até hoje, nessas lutas e mortes? No coração de uma mulher chamada Sarai, que ouviu os atalhos e se submeteu a fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Pesado, não? Consequência. Só que a gente está vivendo de um jeito tão desgraçado, na forma da ausência da graça de Deus, que a gente não quer lidar com as consequências dos nossos atos e nem quer que os outros lidem. Os pais preservam os filhos das consequências e a gente, como adulto, não quer mais o resultado delas. A palavra de Deus diz bem claro, cuidado, tome nota no original. De Deus não se zomba. Tudo que você plantar, você vai colher. Por isso essa inofensiva interferência de Sarai levou a esse momento catastrófico que eles viveram e que a sociedade até hoje vive lá no Oriente. Por isso, para a gente concluir, algumas frases para você guardar e a gente ouvir, refletir e agir. Caminho exige paciência. Atalho não precisa de paciência.
Caminho tem regras, atalhos é livre e você mesmo controla o que você quer. Caminho é caro, atalho é barato e até mesmo de graça. O trabalho talvez seja o caminho, o furto talvez seja o atalho, o casamento seja o caminho, o sexo ilícito seja o atalho. Isaac é o caminho, representando Jesus. Ismael era o atalho, representando uma possibilidade. Por isso, cuidado. O atalho nos faz pular etapas. Atalho, se fosse bom, não chamaria atalho, chamaria caminho. Já dizia a minha vovó. E despeito de atalhos de caminhos, o próprio Jesus vem no João 14, versículo 6, por favor me coloca, Caio. Jesus quebrando todas essas possibilidades lá de Jeremias, de Provérbios e de Isaías, quando vai falar sobre caminhos e outras variáveis, Jesus vem e diz, João 14, 6, eu sou o caminho, então fica comigo. Eu sou a verdade, então não acredita no que dizem para te desviar do caminho, confia em mim. Eu sou a vida, ou seja, lá fora a morte, mas no caminho comigo você vai encontrar a vida, então não sai de mim. Por isso, queridos, para você ouvir e refletir e agir e a gente encerrar nessa noite. Se eu fosse você, como eu aprendi nesse dia, eu cuidaria melhor dos gatilhos que eu tenho que me levam a ser presa fácil para os atalhos. Se eu fosse você, eu cuidaria dos gatilhos como impaciência, descrença e ambição. E tantos outros que talvez são gatilhos meus e seus, só esse que a gente encontrou em Sarai, tantos outros que a gente poderia ver. Segunda frase que eu gostaria que você guardasse para você ouvir, refletir e agir. Pessoal, se puder subir aqui já. Não se iluda. Atalhos não são caminhos e nunca serão. Lembra da frase do filme? Jamais serão, nunca serão. Atalho nunca vai ser caminho. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, Deus usa atalhos às vezes para ajustar. Não, Deus não usa atalho, Deus usa caminho. Se ele usaria atalho, Jesus não era caminho, Jesus era atalho. O que Deus faz é consertar muitas vezes os atalhos que nós pegamos no meio da caminhada. Por isso que ele foi lá e tratou com Ismael. Porque Jesus está tratando, ajustando e tentando consertar os erros que nós fazemos por causa das nossas buscas de atalhos. Mas não ache que porque você errou, Deus quis que fosse assim. Não, Deus tinha caminho para a gente, não atalhos. Esse erro é seu, é meu. Deus apenas pela sua misericórdia ressignifica e nos ajuda. Terceira e última para a gente guardar. Tudo tem consequência. Tudo tem uma consequência. E se tem te dizer, mas dos atalhos é desastroso. Por isso, cuidado com os atalhos da sua vida. Eles podem surgir e podem parecer para mim e para você de uma forma tão agradável, tão boa como aconteceu com Sarai, tão cheia de deuses, tão vazia de pecado. Porque é isso que o inimigo quer. Lembre-se disso, querido, atalhos não são caminhos. Existe apenas um caminho, ele diz, eu sou o caminho. Os outros líderes religiosos disseram, existe um lugar para chegar no céu, existe um Deus, existe outro lugar. Jesus veio e falou, não existe só um lugar, existe um lugar e eu sou o lugar que vai levar para aquele lugar, eu sou o caminho, eu e o Pai somos um. Então se você quiser ir até o Pai, é por mim. Só ele falou isso, mas ninguém falou. Por isso, quanto mais próximo de Jesus você estiver, mais no caminho você vai estar. E a palavra de Deus diz que
A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E você só enxerga isso se você estiver no caminho. Longe dele você vai achar que não é boa. É óbvio que não é boa. O atalho te seduziu.